quero dar o meu bom dia e dizer da minha alegria de estar aqui. Eu agradeço ao Otoniel por lembrar de mim. A gente se encontra geralmente nos encontros da UPA agora, né? Como ele falou, eu durante 12 anos fui secretário nacional da infância. E durante 12 anos, ou um pouquinho menos, eu estive ao lado de uma pessoa muito querida que está aqui, que já veio me abraçar, e eu já me emocionei por tê-la abraçada, que é a Dona Eunice. Dona Eunice é uma figura e uma pessoa muito importante dentro da história da igreja e da minha história, porque me ensinou bastante quando eu entrei ali novinho, 2010, com medo daquilo que ia acontecer comigo, com medo de todas as demandas que surgiriam, e a gente viajava juntos, nós fazíamos eventos juntos, porque a gente queria fortalecer as nossas sociedades internas, né? Então, eu me lembro do Haroldo, da professora Eunice, eu, o Aranha, o filho, né? E o Alexandre. Hoje, acho que dessa turma só o Alexandre permanece, né, como secretário nacional. E Dona Eunice é um prazer muito grande, viu, estar aqui na sua igreja. O Otoniel também, obrigado. O Jonas, que é o pastor aqui também, e já soube que ele passou pela minha terra, ou é da minha terra, não sei, Jonas, aonde você nasceu mesmo, é Pernambuco? Pronto. Olha aí, eu sou pernambucano, nasci numa cidadezinha chamada Camaragibe, que fica coladinho com Recife, região metropolitana, ali do Recife. E depois fui para João Pessoa, morar em João Pessoa, porque conheci a minha esposa lá em João Pessoa. Na realidade, conheci a minha esposa num acampamento, né? Bênção é acampamento. A gente tem que ter acampamento sempre. Eu ia para acampamento e ficava na expectativa daquilo que o pregador ia falar, não é? O palestrante, o pregador do acampamento. E todos eles diziam assim: eu conheci minha esposa aqui, eu conheci minha esposa num acampamento. E eu dizia: meu Deus, será que vai ser assim comigo, né? E eu dizia: meu Deus, e essa esposa que não chega? Já era o terceiro, quarto, quinto, sexto acampamento, e a esposa não vinha e não acontecia. E um dia veio, foi num acampamento mesmo. Eu sou muito ligado ao acampamento Palavra da Vida. Fiz uma parte da minha formação acadêmica e a minha formação pastoral no Palavra da Vida, lá em Pernambuco. Depois eu fui para o Seminário Presbiteriano do Norte, porque a ideia, quando eu conversei com o meu pastor, ele perguntou: você quer ser o quê? Missionário ou pastor? Eu disse: eu quero ser pastor. Pastor da igreja presbiteriana, você tem convicção disso? Eu disse: tenho. Aí ele disse: então deixa a Palavra da Vida e entre no seminário presbiteriano. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu obedeci, saí do Palavra da Vida e fui para o Seminário Presbiteriano do Norte. E ali estudei, e o ano que vem, esse ano, completo 30 anos de estudos, né? Eu terminei em 2000, e ano que vem, em janeiro, eu completo... 30 que eu comecei, né? Mas 25. 25 que eu terminei e 25 em janeiro de ordenação. Nem parece, mas 25 anos já de ordenação. E aí eu fui para João Pessoa, porque a Flávia morava em João Pessoa, e aí comecei a ir um final de semana sim, outro final de semana não. Daqui a pouco eu estava todos os finais de semana em João Pessoa, aí o pastor dela olhou e disse: não, tá demais já. Então vem embora para cá, fica aqui conosco. Era a primeira igreja presbiteriana de João Pessoa. Antigamente era chamada Igreja Central, mas aí mudou para a primeira igreja presbiteriana de João Pessoa. Lá eu casei, lá eu fui ordenado, fiquei um tempo, até que em 2010 eu fui eleito secretário nacional da infância, tempo integral. Tive que deixar a igreja, sair já não estava mais na primeira, já estava na igreja presbiteriana de Tambaú, como auxiliar, e
tive que deixar a igreja e ficar com a secretaria integralmente. Aí foi que, em 2018, eu me mudei para Brasília, porque o Mackenzie insistiu numa ideia maluca de me tirar lá de João Pessoa e me levar para Brasília para dar aula de ensino religioso. Eu disse, mas tem muita gente aí, por que você quer me tirar daqui de João Pessoa, da praia, para eu ir lá para Brasília, aquela selva de pedra? Eu não quero. E isso foi no dia 17 de dezembro de 2018. De 2017, eu tenho isso guardado porque era o dia do pastor, né? Dia 17 de dezembro é o dia do pastor presbiteriano. E o capelão lá de Brasília ligou para mim e disse, não, a gente quer você. Eu disse, não, escolhe outra pessoa aí, eu não vou não. E foi assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até que em junho eu disse, não é possível, 6 meses insistindo, eu acho que é para eu ir para esse lugar mesmo, não tem como não. E foi quando eu decidi, junto com a minha família, ir para Brasília. Cheguei lá em 2018, no meio do ano, para assumir a cadeira de professor de ensino religioso. Para os pequenos, como eu era secretário da infância, eu estava ali ensinando no Fundamental 1, nos anos iniciais, né? E ali eu fiquei 2 anos, 2018, 2019, 1 ano e meio, né? Até que, em 2020, eu fui convidado para ser capelão do Colégio Presbiteriano em São Paulo, aqui em São Paulo, na Consolação, porque o reverendo Josué, que também já tinha sido secretário da infância, parece que é regra, né? Assim, é prerrogativa, tem que ser secretário da infância e depois capelão. O Josué, ele pediu para se aposentar e estavam à procura de um capelão. Então surgiu o meu nome e eu disse, eu vou. Só que de última hora Josué se arrependeu, ou pelo menos por 1 ano. Ele disse, não, eu preciso de mais 1 ano, não posso sair agora. Ligaram para mim e disseram, olha, stand-by, não vai ser agora. Eu disse, não tem problema, eu continuo aqui em Brasília sem problema nenhum. Na mesma semana, ligaram novamente, dizendo, muda tudo, você vai agora. Obrigado, viu, meu irmão? Uma pedrinha na sua coroa. Ligaram e disseram, olha, não é mais Higienópolis, é Tamboré. E eu disse, não, mas peraí, Tamboré tem capelão, eu não quero tirar ninguém. Não gosto, não sou daqueles que disputam nada com ninguém. Então eu disse, olha, não quero tirar um amigo meu, é amigo meu. Ele disse, não, ele pediu para sair. Eu fui até Tamboré, saí de Brasília, fui até, perguntei cara a cara, isso é verdade, você está saindo? E ele disse, estou saindo, estou indo para a universidade, porque daqui a 2 anos eu quero me candidatar nas eleições, né? E eu preciso sair. Eu disse, ok, então assim eu vou. Então, desde 2020, eu estou em Tamboré, no maior colégio presbiteriano, Mackenzie Presbiteriano do Brasil, num sentido de extensão e também de pessoas. Hoje, o nosso colégio, do ensino, da educação infantil até o ensino médio, são 3.184 alunos. 3.184 alunos, mais cerca de 400 funcionários, além dos terceirizados, e um capelão para tomar conta de todos eles. Até o ano passado eu estava também como capelão da universidade, porque à noite tínhamos 4 cursos, agora temos o 5º, que medicina chegou agora lá em Alphaville, mas, graças a Deus, Deus olhou por mim, que eu já estava pedindo para que alguém viesse me ajudar, e hoje temos um capelão lá para a universidade. Então, eu fico com o colégio e o reverendo Rickson fica com a universidade. E esse tem sido o nosso trabalho, e como o Otoniel falou, orem, se possível, porque não é fácil. Mas, espera aí, um colégio presbiteriano, Mackenzie, não é fácil? Não é.
Até porque 80%, 70% dos que estudam lá não são evangélicos. Então, ali é o meu campo missionário. Tá? Cerca de 30% são evangélicos, são cristãos, né? Sejam eles da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Lagoinha, enfim, das igrejas, essas novas igrejas que surgiram e entenderam que Alphaville é um local bom para expandir aí o trabalho e o ministério da igreja. Então, lá nós temos muitas igrejas de todos os tipos, de todos os nomes, e Alphaville tem crescido nisso aí. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente vê em cada esquina uma igreja nova surgindo com uma doutrina nova, uma doutrina assim, às vezes bem longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas é o que temos. E 70% não são. E o trabalho é muito difícil, irmãos, mesmo dentro de uma instituição. Até porque, apesar dos 45 anos de existência do colégio e os 155 anos do Mackenzie, nós não obrigamos ninguém a participar de nada. Quando eu entrei lá, eu me lembro que alguém chegou e disse: não, começa agora a obrigar todo mundo. Eu disse: olha, eu não quero. Eu prefiro que as pessoas venham para os cultos, para as celebrações, para as devocionais, para os momentos de oração, para os eventos de evangelização, assim, voluntariamente, com desejo no coração. E, graças a Deus, isso tem crescido muito. Lá em Recife, o Agnes, que virou Mackenzie, né, o Jonas conhece muito bem, lá é diferente. Lá já existe uma obrigatoriedade. E quando o Mackenzie assumiu o Agnes, ele já foi dizendo: permanece com a obrigatoriedade aí. Não tira a obrigatoriedade, porque se já existe e os alunos vão e não tem problema nenhum, então que assim continue. E graças a Deus tem sido um desafio ser pastor dessa comunidade e ser um missionário dentro desse campo missionário chamado Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré. Eu olho para a capelania como missões urbanas, eu olho para a capelania como ministério, eu olho para a capelania como campo missionário. Por isso, recebo sim, assim como vocês estão orando pelo amigo Daniel, que cresceu junto comigo ali, em Recife, João Pessoa, porque o Daniel é de lá, o Daniel Bovo, que apareceu ali. Trabalhamos juntos na mesma igreja em João Pessoa, foi uma grata surpresa ver que vocês estão orando por um amigo aqui, e eu fico feliz por isso. Oi. Olha aí. Que coisa boa. E assim a gente vai estreitando, solidificando e acolhendo e fazendo com que as famílias possam ser atendidas nas suas necessidades. Saíram daqui, estão lá e agora estão sendo acompanhadas pelo Daniel, e o Daniel pode estar aí também ajudando. Tenho 2 filhos, sou casado com a Flávia, vocês já perceberam, e eu tenho 2 filhos. O Pedro, que tem 18, vai fazer 19 agora, no início do ano que vem, e ele não está conosco, ele está em Recife, porque quando ele terminou o ensino médio, ele passou no vestibular, mas ele disse: pai, eu queria me preparar um pouco mais. Eu disse: como assim? Eu disse: eu queria estudar mais a Bíblia, eu queria fazer o Instituto Bíblico. Aí eu disse: você quer fazer que instituto bíblico? Eu pensei logo os que estavam mais perto de mim. Aí ele disse: não, eu quero ir para Recife. Eu disse: tá bom, mas aonde? Ele disse: quero ir para o Palavra da Vida, onde o senhor fez o seu instituto bíblico. E eu não tive como dizer não. Mas eu já disse para ele: se depois isso virar um desejo de ser pastor, já sabe, sai lá, vai para o seminário presbiteriano e segue todo o rito que o presbitério e a nossa igreja requer de um pastor presbiteriano que faça o seu estudo num seminário presbiteriano. Então, ele está lá em Recife, agora se forma, porque ele foi
é só um ano. Agora, no início de dezembro, tem a formatura, eu vou dar um pulo lá para prestigiar. E aí ele fica lá porque ele tem mais um estágio, em janeiro ele volta, e aí ele segue, se vai para a universidade, se vai para o seminário, a gente ainda está orando por isso. E eu tenho o Davi, que tem 13 anos e mora conosco. E tanto ele como a Flávia não estão aqui hoje, porque lá em Alphaville, na Igreja Presbiteriana de Alphaville, nós estamos tendo uma programação especial junto com a Escola Bíblica Dominical. Tem a Escola Bíblica Dominical, depois as crianças ficam, porque no final do ano tem um musical de Natal, a cantata de Natal, né? Antigamente a gente chamava de cantata, mas hoje, e a gente vai ver muito sobre o tema, né? Nesse mundo líquido, a gente vai mudando as coisas, né? A gente vai tornando as coisas mais americanas, né? Os nomes que a gente dava em português, a gente chama tudo em inglês hoje, né? E aí eles vão apresentar ou fazer uma cantata, mas lá eles chamam de musical. E aí a minha esposa está coordenando, junto com mais algumas irmãs lá, esse tempo, então ela não pôde vir e não pôde estar aqui, mas manda um abraço. Depois dessa introdução toda aqui, eu espero não ter perdido o tempo de vocês, mas para vocês me conhecerem um pouco mais, nós vamos para o nosso grande desafio dessa manhã, que é falar sobre essa sociedade líquida e a nossa missão de permanecer firmes, inabaláveis, naquilo que para a gente é muito caro. E quando eu digo é muito caro, não é porque vai tirar de você ou requerer de você algum tipo de contribuição ou de dinheiro, mas é a sua fé, é aquilo que você acredita, é aquilo que você tem como princípio de fé e prática, que é a palavra de Deus, que é a prática da palavra de Deus. Então a gente vai assim conversar sobre o que está acontecendo nesse mundo líquido e por que ele é chamado assim, e como é que mesmo dentro desse mundo líquido, dessa sociedade líquida, desse momento em que os estudiosos denominam, né, de sociedade líquida, nós permanecemos firmes na rocha inabalável que é Jesus Cristo. E que por mais que o mundo diga que você precisa mudar, você permanece do jeito que Deus diz para você que você tem que permanecer, e não o que o mundo te faz ser. Porque você não é o que o mundo diz que você tem que ser. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Amém? Então, por isso nós temos vários textos, tá? Eu não escolhi um texto e desse texto a gente tem vários textos, e como é uma escola bíblica dominical, eu acho que tem como a gente fazer isso. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra no na carta de Paulo aos Romanos. É um texto muito conhecido, bastante conhecido. Se você tiver alguma dúvida, você pode levantar sua mão. Nós estamos em escola bíblica dominical, então há a possibilidade de você interromper, tá? É diferente do culto, quando o pastor está pregando, aí você não tem que estar levantando a mão, interrompendo a mensagem e a pregação. Mas numa escola dominical, sim. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu passo para o Jonas, eu passo para o Otoniel, né, e eles vão responder aí, que eu sei que eles têm muita capacidade. Mas tentei estudar o máximo, obrigado, tentei estudar o máximo e trazer alguma coisa para vocês. Antes de mais nada, você vai sentir um leve tremor nas minhas mãos. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, as pessoas nas igrejas ficam preocupadas, achando que ou eu estou com muito frio, ou eu estou muito nervoso, e não deixa de ser, porque sempre tem um friozinho na barriga, e quando o pastor perder isso, eu acho que, porque aí é aquele momento em que a gente diz, eu sou totalmente dependente de Deus, não é por mim, não é pela minha força e nem pela minha inteligência, é por Deus. Mas, infelizmente,
ou felizmente, porque Deus está no controle de todas as coisas, desses últimos 15 anos aí, eu vim sofrendo de uns tremores nas mãos e não sabia o que era. E agora, recentemente, nesses 2 últimos anos, eu fui diagnosticado com tremor essencial, distúrbio do movimento. Os médicos estão dizendo que não evolui para o Parkinson, graças a Deus, mas que incomoda, porque você vê coisas pequenas, eu já não consigo mais ter um controle total. Por exemplo, é provável que numa ceia eu transforme ela em batismo, porque quando eu pego o cálice, eu saio derramando em todo mundo. Então, lá na igreja de Alphaville, quando eles me chamam, eles já sabem, deixa Zé só com pão, deixa o cálice com a gente, senão Zé vai derramar vinho, vai batizar o pessoal ou com vinho ou com suco de uva. Então, eu queria só deixar esse registro, porque talvez você perceba, quando é mais nessa mão esquerda, mas a mão direita também tem, mas a mão esquerda é mais. Então, de repente, quando eu passar o microfone para cá, você vai ver um tremor, está tudo tranquilo, tá? Estou tomando remédio, estou fazendo um tratamento, não quero ir para um tratamento que até agora Deus não colocou no meu coração uma paz, porque os médicos já pediram para eu entrar na cannabis, né, para eu fazer um tratamento com a cannabis. E Deus ainda não deixou isso muito à vontade do meu coração. Imagina, né? Pastor sendo tratado por cannabis. Cannabis é o elemento principal aí da maconha. Ou a maconha é o elemento... Eu não sei, não sou químico, sou pastor. Mas, enfim, não sei se vai chegar a esse ponto, né? Mas algumas pessoas já me ofereceram, tanto o remédio como o outro, né? E eu disse, eu agradeço, eu vou continuar no meu propanolol, eu vou continuar fazendo outras situações. Até no óleo essencial eu já cheirei um pouquinho para ver se... Mas, enfim, Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, mais uma vez eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir e escutar, para que saiamos daqui com um coração transformado. Transformado, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua presença. Transformados, ó Deus, pela certeza e a verdade de que, quando encontramos contigo e entendemos a Tua vontade, não tem como resistir a isso. Não tem como resistir. Que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido da carta de Paulo aos Romanos. Ele é tão conhecido que você só lê ele junto com o outro, né? com o primeiro versículo, com o versículo 1, que fala sobre rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ali, pastores falam sobre uma vida consagrada, pastores falam nas suas pregações sobre santidade, pastores falam sobre o culto, pastores usam esse texto para muitas coisas. E eu hoje estou usando para defender a tese de que nós não devemos nos conformar com esse século e com esse mundo, apesar de viver dentro dele, apesar de estar dentro dele, e apesar de que precisamos entender esse mundo, porque o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos, escreveu aos Coríntios, dizendo que se fez de judeu para com judeu, que se fez de fraco para com os fracos, para poder, de todas as formas, pregar o Evangelho dentro desses contextos. Então, a ideia aqui é não se contaminar com aquilo que o mundo oferece,
mas entendendo aquilo que o mundo é, a gente use ou usemos a metodologia, a estratégia correta para alcançar o coração. Numa era digital, não tem como correr, não tem como evitar, não tem como você não usar o digital para o que você precisa fazer. Eu digo sempre que eu sou analógico, não é? E a maneira que você descobre que eu sou analógico é quando eu estou passando uma mensagem no WhatsApp. Os digitais passam a mensagem, eu vou ter que soltar aqui, só para eu exemplificar aqui para vocês, tá? Eu estou sem o meu celular. Daí, me dá um celular. Só para eu... Os digitais, eles pegam o celular desse jeito aqui e começam a digitar assim, com esses dois dedinhos aqui. E eles estão falando com você e estão digitando aqui e sai tudo certinho, tá? Eu não sei que milagre é esse, mas sai tudo certinho e ele está conversando com você. Se você não é digital e você é como eu, você está passando sua mensagem assim. Com esse dedo. Então, obrigado. Eu sou analógico, não sou digital. Mas entendo que preciso entender esse mundo digital, porque se eu não entender esse mundo digital, eu não vou conseguir, enfim, fazer, inclusive, o básico, porque, por exemplo, hoje a gente não consegue fazer nada que não se tenha uma coisa virtual no meio. Por exemplo, quem é que anda com dinheiro na carteira? Quase ninguém, ou pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque hoje tudo é digital, tudo é Pix, tudo é transferência, tudo faz assim, tal. Você não precisa estar mais com dinheiro em espécie. Você não vai mais ao supermercado para fazer a compra. O supermercado vem até você. Você não vai mais à loja comprar um celular, comprar um aparelho. Você compra no e-commerce, que deu um boom depois da pandemia, é claro, não é? A gente desconfiava se aquilo ali ia dar certo, se o produto ia chegar. A pandemia fez com que tudo isso aí, não é, essa desconfiança, caísse por terra. É claro que existem malfeitores lá, e você compra, como eu já comprei umas 2 ou 3 vezes, e o produto até hoje nunca chegou. Mas, enfim, você vai pesquisando e você vai vendo. É nesse mundo que nós estamos. Veja, aqui mesmo, onde nós estamos, já existem todos os aspectos possíveis desse mundo digital. Você está conseguindo assistir essa aula através de uma transmissão, através de slides, através da internet, através de um sistema que coloca aquilo que eu estou falando, que já passou do meu computador, e eu já mandei para o Otoniel, que já mandou para o pessoal da mídia, e o pessoal da mídia está colocando lá. Quem era de flanelógrafo sabe que evolução é essa que a gente está tendo, né? Eu gosto do flanelógrafo, e eu acho que as crianças amam mais o flanelógrafo hoje do que há 20, 30 anos atrás, porque para eles é uma novidade, é uma coisa assim, como é que esse boneco fica colado aqui, não é? Nesse pano, sem cola, sem nenhuma coisa, e aquela figura fica lá. Bom, então a gente vê. Eu olhei hoje e vi que o meu irmão estava tocando sem fio no violão, não é isso? Tinha fio lá naquele violão? Tinha não, mas eu vi que tinha uma luzinha acesa, uma coisa lá. Tem que ter alguma coisa com o digital, com a modernidade, porque, e o som saiu perfeito. Eu disse, pronto, não precisa mais de fio para nada. O microfone que antes era com fio, hoje não precisa mais de fio. Hoje você faz uma palestra para centenas de pessoas sem sair da sua casa. Tudo isso é modernidade, tudo isso é avanço, tudo isso é tecnologia, tudo isso é a modernidade que chegou e que tem a ver com o nosso tema. Então, o tema é cristãos em tempos líquidos, vivendo com firmeza no mundo instável, porque quanto mais digital, mais instabilidade
e os digitais, me desculpem se eu estou dando alguma informação que você discorda, e você pode continuar discordando, mas para mim, quanto mais digital, mais instável, porque eu não consigo controlar, eu não consigo ver, e se desligar tudo aqui, acabou. Eu vou ter que falar, e a única coisa que eu controlo é a minha voz. Não vai ter o computador, não vai ter a imagem, não vai ter nada, e eu vou ter que falar daquilo que já está dentro do meu coração e da minha cabeça. Então, a gente vive, tá, numa era em que tudo parece escorregar entre os dedos. Os relacionamentos duram um tempo de uma notificação, as verdades mudam com tendências, e a fé, muitas vezes, é tratada como um acessório opcional. Ou seja, se eu quiser, eu uso, se eu não quiser, eu não uso. Hoje eu vou usar a fé como você pudesse usá-la como um acessório mesmo. Hoje eu quero usar essa bolsa, não, hoje eu quero usar essa calça. Hoje eu vou usar esse óculos, hoje eu vou usar aquele outro óculos como um acessório. Pode passar, se puder me ajudar aí. Então, hoje a gente vive uma geração sem chão. E quem chegou a essa dedução foi esse senhor aqui chamado Zygmunt Bauman. E o que é que ele fez? Esse sociólogo, ao estudar as mudanças que estavam acontecendo na sociedade, a mudança que estava acontecendo no ser humano, ele chamou essas mudanças e essa realidade de modernidade líquida. Então, a gente não chama mais de pós-modernidade. Ou veio a modernidade, a pós-modernidade. Hoje a gente chama de modernidade líquida. E ele chegou a essa dedução, veja só, vou tentar pegar aqui, ver se eu não derramo em ninguém. Veja, aqui dentro não tem um líquido? Tem água, não é isso? A água que está aqui dentro, ela está na forma desse copo. Se eu colocar ela dentro de uma garrafa, essa água vai tomar a forma da garrafa. Se eu colocar dentro de um jarro ou de uma vasilha, vai ficar na forma da vasilha. Tá? Porque o que faz a água tomar a forma não é ela, mas quem está no exterior dela. É o processo exterior, não é ela em si. Então, o Bauman, entendendo, disse assim, olha, hoje é como o mundo vive, é como as pessoas vivem no mundo, desculpe. Não são elas que moldam o mundo, é o mundo que molda ela. Então, elas mudam conforme a ocasião. Não é aquilo? Lembra? Que roupa você vai usar? Ah, usa aquela que for adequada para a ocasião. Se a ocasião for mais formal, usa uma roupa mais formal. Se a ocasião for mais descontraída, informal, usa aí uma blusa, uma calça jeans, alguma coisa assim. Não era assim? Pois é assim que... E aí ele falou sobre isso, porque ele olhou para o líquido e ele viu que o líquido, que não tem forma, se molda à forma externa que está fazendo e exercendo essa força sobre ele, que no caso aqui é o copo, que exerce essa força sobre esse líquido, e o líquido se torna aqui, ou toma a forma desse copo. Então, ele diz que é um tempo em que as relações, os valores e as identidades se tornam fluidos, sem forma. E a forma é ou depende da circunstância que ele vive. Ok? Se você quiser estudar um pouquinho mais, só volta um pouquinho, se for possível. Adquira esse livro aí, não como verdade absoluta, ok? Porque verdade absoluta é a palavra, mas como algo que você vai adquirir para o seu conhecimento científico. Porque uma das coisas que a gente reclama mais do crente é que ele quer discutir, mas ele não sabe o que está acontecendo lá fora. E eu não estou dizendo que... entendo o que eu vou falar, porque ele só estuda a Bíblia. Esse porquê ele só estuda a Bíblia não é que eu estou falando mal de nós mesmos. É porque a gente tem que estudar a Bíblia, sim, como prioridade, primeiro do que todas as coisas, mas a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, eu, como capelão,
mesmo dizendo que eu sou analógico, eu tenho que entender o que é que crianças e adolescentes e jovens que vão de 6, 5, 4 anos até os 17, 18, eles compreendem do mundo para eu poder atingi-los lá dentro do colégio com alguma palavra, com alguma coisa que para eles seja o quê? Importante, válido. E se eu puder fazer isso com a palavra de Deus, melhor ainda, ou perfeito. Mas eu preciso entender o que o mundo está vivendo ou o que as pessoas estão vivendo nesse mundo. Então, se você quiser, adquira, vale a pena ler para você entender como é que as pessoas estão vendo o mundo hoje. Claro, não é uma leitura eclesiástica, não é uma leitura teológica, não é uma leitura devocional, é uma leitura para conhecimento, ok? Pode passar, por favor. Diante disso, eu venho com uma das afirmações que você tem que guardar no seu coração de forma contundente. E que afirmação é essa? Mas, enquanto o mundo é líquido, Deus é o quê? É rocha. Olha o que diz Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não se dissolve, ele não se desmancha, ele não se adapta ao lugar. O lugar é que se adapta a ele, porque ele tem personalidade, ele é Deus, ele é ser, ele é imutável, ele é inerrante, ele é infalível, ele é absoluto, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Por isso, quando eu sirvo a um Deus que é rocha, mesmo que o mundo seja líquido, eu posso permanecer em cima dessa rocha. Lembra do texto bíblico, construir a sua casa sobre a rocha e construir a sua casa sobre a areia, os dois fundamentos? É isso. Então, a nossa tarefa qual é? A nossa tarefa como crentes, a nossa tarefa como cristãos, é viver com firmeza quando tudo em nossa volta parece dissolver, parece que não tem solidez. O que é verdade hoje deixa de ser amanhã, o que é verdade amanhã deixa de ser depois de amanhã, e cada dia tem a sua verdade, cada dia tem aquilo que precisa ser vivido naquele dia. É aqui, nesse momento, que a palavra de Deus, e aí eu também vou usar o nosso símbolo de fé. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem 3 símbolos de fé, não é? Que ao lado da palavra de Deus, não está acima da palavra de Deus, mas ao lado da palavra de Deus, nos ajuda a entender sistematicamente a nossa doutrina, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, ok? Onde, através de perguntas e respostas, eu vou sistematicamente aprendendo a doutrina reformada, a doutrina calvinista, que a gente tanto bate no peito para dizer que é a doutrina verdadeira e que, há poucos dias atrás, celebramos 508 anos dessa história toda, no último dia 31 de outubro, com a Reforma Protestante. Então, a palavra, juntamente com a confissão de fé, nos ensinam como permanecer firmes e não abrir mão dos nossos valores, mesmo em um tempo de instabilidade, um tempo instável. Então, vamos lá. Eu dividi, pode passar, eu dividi o nosso estudo em 5 partes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? 5 partes para a gente poder entender que mesmo nesse mundo líquido, que uma verdade hoje pode não ser verdade amanhã, que aquilo que eu acredito hoje eu posso desacreditar amanhã, e que a coisa é tudo muito imediatista, muito fluida, e você não pode, não tem condições de se permanecer ou permanecer com a mesma ideia por muito tempo. Essa é a grande questão dessa modernidade líquida. Você não pode permanecer numa mesma verdade por muito tempo.
E é por isso que essa modernidade líquida não tem nada a ver com a nossa postura como cristãos. A gente precisa entendê-la, mas a gente não pode aceitá-la. Por isso é que eu comecei com Romanos. Não vos conformeis com esse século, esse mundo, essa modernidade líquida que diz que você tem que ter relacionamentos passageiros, que a sua verdade tem que ser líquida e que ela pode ser uma verdade hoje, mas amanhã pode ser outra, e daí? Se hoje você acredita que Jesus morreu na cruz, amanhã pode vir uma outra ideia e você pode mudar. E ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a ideia de uma modernidade líquida. E, para combater isso, a gente precisa entender. E, para entender, pedagogicamente, eu dividi essa aula em 5 partes. A primeira parte, para falar sobre a instabilidade do mundo versus a firmeza de Deus. Mais uma vez, se o mundo está instável, Deus permanece firme, inabalável. A palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Mas vamos seguir, pode passar. Diante disso, eu quero ler o Salmo 46, versículo. Você pode em casa ler de 1 ao 3, ou melhor, leia o Salmo todo, mas aqui apenas o versículo 1. E eu coloquei ali o Fortaleza, que não é o time de futebol, nem é a capital lá do Ceará, tá bom? Mas fala sobre um lugar de segurança. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando o salmista ele aponta para Deus como refúgio e fortaleza, ele está dizendo, em outras palavras, que não há lugar mais firme, não há lugar mais seguro, não há lugar mais que pode lhe dar mais estabilidade, não instabilidade, mas estabilidade do que Deus. Nesse mundo que é tão instável, a nossa fortaleza tem que ser Deus. Então, enquanto Bauman, o pai da modernidade líquida, Zygmunt Bauman, descreve a modernidade líquida como uma época em que as formas sociais não podem mais manter sua forma por tempo suficiente, ou seja, que a pessoa não pode mais permanecer com a mesma ideia por mais de 1, 2, 3, uma semana, um ano, dias, ou seja, para servir de moldura às ações humanas, está lá em Modernidade Líquida, na página 7. As Escrituras nos lembram que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se alguém puder me ajudar e abrir em Hebreus capítulo 13, verso 8, e fazer essa leitura de Hebreus 13, 8, me ajudará. Mas olha só, enquanto um diz, seja flexível, enquanto um diz, seja fluido, ou seja, mude conforme o que está acontecendo ao seu redor, Deus diz, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente, e é assim que você tem que estar com respeito à sua fé e à certeza da sua salvação. Hebreus 13, 8, alguém pode ler para mim? Ok, já está ali. Obrigado, meus irmãos. Jesus Cristo, ontem... Opa, volta aí para mim, só um pouquinho, porque essa versão é diferente. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Em outras palavras, o que é que o texto está dizendo? Que Deus e que Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. E o que é que, pode voltar agora lá para o texto, e o que é que a Confissão de Fé de Westminster nos fala a esse respeito? Ela diz o seguinte, no capítulo 2, no artigo 1, ela diz assim, há um só Deus, vivo e verdadeiro, que é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, imutável, eterno
e compreensível, todo-poderoso, sábio, santo, livre e absoluto. Se você um dia quiser saber quem é Deus, é só abrir aí. Mas a palavra de Deus já fala tudo isso. A confissão de fé só está deixando isso um pouco mais claro, ok? Mas veja só, é nisso que a gente tem que se firmar. E não na ideia fluida de que, devido ao momento e ao tempo em que você está, você pode mudar de opinião, não tem problema com isso. Por exemplo, com relação a casamento, por exemplo, com relação a gênero, por exemplo, com relação a todas as ideologias que estão por aí. A coisa está tão complicada, que eu já estou vendo gente que eu dizia, esse não muda nunca, dizendo, mas calma, a gente tem que olhar para eles. Gente, a gente tem que amá-los em Cristo, mas temos que mostrar a eles que eles estão errados, que aquilo ali é um pecado e que eles precisam se converter, arrepender-se do seu pecado e mudar de vida. A gente não precisa odiá-los para dizer isso, a gente precisa amá-los. A gente odeia o quê? O pecado que está aí, que é um pecado que ele está cometendo e que eu posso cometer porque nenhum de nós está isento do poder estar, porque uma vez que Deus está em nós e que o Espírito Santo, não é assim que diz Romanos capítulo 8, não é? Não há mais poder sobre nós, mas Ele está aí. E se você der brecha, você cai. Se você der brecha, você peca. Fala, meu irmão. Exatamente, porque essa história entre livre-arbítrio e livre-agência, que ainda é muito questionada, discutida no âmbito evangélico, porque existem doutrinas como a nossa, que não acreditam no livre-arbítrio para salvação, ok? Que não acredita no livre-arbítrio para a salvação, que o único que teve isso foi Adão, mas que se perdeu, porque hoje eu e você não temos mais, não somos nós que escolhemos a Deus, não é o nosso livre-arbítrio que aponta para Deus, mas Deus é quem nos escolheu, mas para as outras coisas a gente tem a nossa vontade. E aí é isso que acontece, quando a nossa vontade não está pautada na palavra de Deus e nessa rocha eterna, imutável, incompreensível, todo-poderoso, santo, livre, absoluto, eterno que é Deus, aí, meu amigo, a gente cai em desgraça. Desculpa eu usar essa palavra, mas desgraça nada mais é do que a falta da graça. E aí, entrando em desgraça, a gente peca, a gente erra. Por quê? Porque a gente acha que, dentro dessa condição, a gente pode tomar a decisão que quiser. Então, a primeira coisa é, permaneça firme nessa fortaleza, porque esse teu Deus não é um Deus que muda. Esse meu Deus, se é que eu posso dizer esse, o nosso Deus, para não ficar uma linguagem meio que distante, o nosso Deus é um Deus que não muda. Enquanto o mundo se desmancha em incertezas, a imutabilidade de Deus é a nossa âncora. A âncora no navio serve para quê? Para dar a esse navio a segurança de que ele vai parar, e quando ele parar, ele vai ficar estável. Porque se não tiver uma âncora para segurar aquele mar, aquele oceano, enfim, pode deixar o barco à deriva ou pode fazer o barco virar, tombar, fazer acontecer. Então, a âncora é quem dá essa firmeza e segurança. Olha o que esses dois escritores falam sobre o assunto. O primeiro deles é João Calvino. Ele diz nas Institutas, livro 1, que a firmeza da fé nasce do conhecimento de que Deus nunca muda. A nossa firmeza nasce da segurança do conhecimento de que Deus nunca muda. Se Deus não muda,
é porque ele está nos dando exemplo e nos dizendo que nós também não podemos e nem devemos mudar naquilo que é essencial, que é a nossa fé. R.C. Sproul, no livro O que é Teologia Reformada, diz: se Deus mudasse, a nossa esperança evaporaria. Não existiria mais esperança. E qual é a aplicação disso para a nossa vida, então? A confiança em Deus é antídoto para a ansiedade dos tempos líquidos, porque sabe o que mais acontece nos tempos líquidos? É ansiedade, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque tudo muda e você fica ansioso. Mas quando você tem segurança, você sabe quem está com você amanhã, você sabe o que vai acontecer com você amanhã, você sabe que aquele que fez o amanhã, que você ainda não conhece, está providenciando aquilo que você necessita, não aquilo que você quer. Aquilo que você necessita. E por isso a gente tem segurança. Enquanto o mundo corre em busca de segurança, o cristão repousa em um Deus imutável. Então, enquanto nós estamos ali vivendo a instabilidade de um mundo fluido, de uma modernidade líquida, Deus nos é essa fortaleza. Mas existe uma segunda parte do nosso estudo, pode pular para a segunda parte, que é a busca por referenciais sólidos. Se eu já sei que Deus é o meu maior referencial sólido, que outros referenciais eu tenho? E a resposta mais lógica é o quê? A sua palavra. Se Deus é o meu referencial mais absoluto de solidez, que outros referenciais eu tenho? A palavra é uma delas. Os meios de graça, que também inclui a palavra, mas também inclui o quê? A oração. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí, o verso 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, que outro referencial sólido eu tenho para permanecer firme no mundo que me pede para ser maleável? A palavra de Deus. Por isso é que na Reforma Protestante a gente celebra uma das maiores verdades que Lutero deixou, né, e que dentro das teses que ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, estava lá, que é a suficiência das Escrituras. As Escrituras nos são suficientes. Nelas nós encontramos resposta para todas as coisas. Se a gente vive num tempo em que a verdade é tratada como opinião, ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua e a gente vive aí. Não existe mais uma verdade. E eu tenho trabalhado nisso desde que eu terminei o seminário, há 25 anos atrás. Quando eu entreguei a minha tese, a minha monografia no seminário, eu estava falando exatamente sobre isso, o pluralismo ético da pós-modernidade, dizendo que mesmo que a modernidade ou a pós-modernidade, que lá a gente não estava falando de Bauman, não estava, em 2000 eu ainda nem conhecia Bauman, ele já existia, mas eu nem conhecia, eu estava falando de pós-modernidade, que foi a minha monografia. Hoje a gente continua falando sobre ela, porque ela fala e continua falando a mesma mentira para você acreditar nela, que não existe uma verdade absoluta. Cada um é dono da sua própria verdade. Cada um é dono da sua própria verdade. Eu não sei se você assistiu, bom, enfim, pode ter assistido ou não, é um desenho animado chamado Detona Ralph. É um desenho animado bem legal.
O primeiro, né, tem dois, eu não sei se chegou ao terceiro, mas pelo menos eu sei que tem dois. O primeiro, logo no início do filme, eles entram com esse tipo de verdade que não é absoluta, mas que eles tentam imprimir como verdade para você. Detona Ralph vai... porque é sobre jogos de fliperama, né, de computador e essas coisas todas. Quando a loja fecha, aí aqueles bonecos eles vão para as máquinas desligam, né? Aí a história e o enredo levam esses personagens para um mundo virtual. Aí lá está acontecendo uma reunião dos vilões anônimos, que são todos os vilões desses joguinhos. E o Ralph é um deles. E enquanto eles estão lá, e depois que eles terminam a reunião, eles dizem um moto, né? Assim como a SAF tem um moto, assim como a UPH tem um moto, a UMP, a UPA, enfim, a UCP. E no final eles levantam, dão as mãos e dizem bem alto: eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Vou repetir. Eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. E está lá, no subconsciente do seu filho, porque está guardado aqui, eu não sei aonde, eu não sou neuro, né? Frontal, traseiro, não sei aonde é, no frontal, do lado do outro, mas está guardado. E na hora exata, aí eu vou falar como um psicólogo, mesmo sem ser, o gatilho aciona. E você vai ver o seu filho dizer: mas quem é que disse que ser mal é ruim? Foi Detona Ralph, quando ele ainda era criança. E que você achou que era uma besteira, uma frase que ele nunca ia. Sabe quem mais... Agora vamos lá. Não, sabe quem mais ganhou dinheiro e ainda ganha dinheiro com isso? É as empresas de Silvio Santos. Porque ele joga na sua mente assim, veja só. Não sei se você ainda assiste SBT. De vez em quando eu assisto, porque ainda dá para assistir SBT. Ainda dá para assistir SBT, né? E eu não sei se você percebe, mas do nada, filme, jornal, pode estar apresentando o que for, de repente faz assim, bem rápido, Jequiti, e sai. Você já viu? Do nada, no meio da programação, faz assim, ó, bem assim, Jequiti, e bem rápido. O que é isso? Fica aqui no subconsciente. Quando você quiser comprar alguma coisa, você vai na Jequiti, porque está aqui, ó. Desperta ele. A mesma coisa. Por quê? Porque a gente está enfrentando. Por isso é que a gente deve guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A confissão de fé, no capítulo 1, artigo 2, diz: sob o nome de Escritura Sagrada, acham-se agora contidos todos os livros do Antigo e Novo Testamento. Presta atenção agora. Os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e prática. Quer permanecer sólido? Então, põe a palavra no coração, irmãos. Para de ler livro de autoajuda. Tudo bem se você ler. Eu falei de uma forma enfática. Mas não substitui a Bíblia por ele. Você precisa mais da Bíblia do que livro de autoajuda, do coach A, B ou C, com todo respeito aos coaches. Olha o que John Stott fala: a autoridade das Escrituras é o único antídoto contra a confusão da cultura moderna. Já John Piper diz: sem um padrão objetivo, nos afogamos na subjetividade do momento. A gente precisa de um padrão, e esse padrão é a palavra, é a Bíblia. Não deixe de ler, não deixe de meditar. O que é que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado é aquele que medita nela de dia e de noite. Em tempos líquidos, a Bíblia é o nosso chão firme. Se tudo é relativo, os cristãos permanecem absolutos em Cristo e na sua palavra. Então, Deus, Cristo,
palavra. Vamos para o ponto 3 ou para a parte 3, porque a gente já viu que o firmamento absoluto é o próprio Deus, Cristo, que a palavra de Deus está aqui também para nos ajudar, mas que o relacionamento em comunidade gera firmeza também na comunhão, ou seja, a igreja também é solução para esses tempos líquidos. Olha o que Hebreus 10, 24 e um pedacinho do 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. A igreja também tem papel fundamental. Quer enfrentar os desafios da vida, quer enfrentar os desafios da modernidade líquida, esteja firmada em uma igreja reconhecidamente cristã, que pregue a palavra, que seja uma igreja bíblica, uma igreja doutrinária, não um show e um entretenimento. Porque a gente não precisa disso. Tem muita igreja aí oferecendo show, oferecendo entretenimento, e palavra que é bom? Nada. E aí a gente está gerando, desculpa a redundância, uma geração de fracos, neófitos, e que na primeira pergunta, e aí eu vou usar um termo, não sei se eu uso, vão fazer xixi na calça. Na primeira pergunta na universidade, vão fazer xixi na calça. Na primeira pergunta no colégio, cadê meu pastor, cadê Otoniel, cadê Jonas, que não está aqui para me socorrer, porque não sabem absolutamente nada. Não tem a palavra no coração, não estuda a palavra, porque a igreja só entrega entretenimento. E eu não vou nem falar de parede preta, porque a minha igreja tem. Senão eu vou dar um tiro no meu pé. Fumaça, show disso, aí apaga a luz, acende a luz. Eu sou um dos maiores críticos lá. Eu não sou o pastor, eu colaboro. Mas o pastor Ildé deve estar já comigo, porque eu digo, para que desligar a luz? Está desligando a luz para quê? Eu estou em algum show, por acaso? Desligar a luz para quê? Aí eu quero ler minha Bíblia, que eu levo na mão. Respeito todo mundo que leva no celular. Respeito, porque a modernidade está aí, não é isso? A gente usa também para o bem. Mas eu gosto da minha de papel aqui. Ó. Eu vou lá e leio. Aí está tudo escuro, eu não consigo ler. Aí eu fico procurando uma daquelas dali. Aí eu fico ali, ó, eu disse, aqui tem. É aqui que eu vou sentar hoje. Mas precisa disso? Com todo respeito, não estou falando mal da minha igreja, nem da igreja de A, de B e de C. Eu estou dizendo que nós não precisamos de entretenimento, nós não precisamos de entregar aos membros e às pessoas que vão lá sedentas de alguma coisa. A gente tem que entregar palavra. Palavra. E a igreja é lugar para isso. Olha lá, vamos lá, no 3, pode passar. A sociedade líquida promove vínculos frágeis e descartáveis, mas a igreja é lugar onde vínculos são selados pelo sangue do Cordeiro. Ou quem aqui não lembra das amizades que foram construídas? Dona Eunice, os que estão aqui há mais tempo, os que têm mais experiências, podem trazer na memória todas as experiências, tudo aquilo que já viveram e que guardam no coração e que sabem que essas experiências, mesmo que tenham acontecido lá atrás, há 20, 30 anos atrás, ainda são importantes na lembrança de hoje. Porque criaram laços. Hoje a gente não quer criar laço nenhum. Hoje a gente só quer chegar, ninguém me incomoda, deixa eu sentar aqui, depois eu vou embora. A gente não conversa, a gente não ora mais uns com os outros. A gente não está mais na igreja pela comunhão. A gente está pelo benefício que eu posso tirar disso. O que é que eu ganho indo para a igreja?
E aí já não tem mais a ver com parede preta ou coisa parecida. Tem a ver com a teologia da prosperidade, que infelizmente nos ensinou que nós somos herdeiros de uma teologia do custo-benefício. O que me custa ir à igreja e o que é que eu vou receber dela? Por isso, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, diz assim, sobre comunhão dos santos. Todos os santos que estão unidos a Cristo têm comunhão uns com os outros nos dons e graças, e estão obrigados ao desempenho de tais deveres públicos e particulares que contribuem para o bem mútuo. A igreja é importante, nenhum cristão é uma ilha, pois Cristo não redime indivíduos isolados, ele redime um povo, a soberania de Cristo. Abraham Kuyper, C.S. Lewis diz, o cristianismo é uma religião em que a comunidade é o corpo pelo qual Cristo age. Portanto, a igreja é o espaço sólido no mundo líquido. É nela que os vínculos são curados, fortalecidos e santificados. Cristãos firmes não vivem sozinhos, vivem em comunhão, porque também agora, depois da pandemia, surgiu essa ideia, né? Não, eu faço de casa mesmo. Não é? Eu assisto de casa, eu sou a igreja é a minha casa. E não sai mais de casa, eu sou a igreja, então eu mesmo oro, eu mesmo ministro a palavra para mim, eu mesmo faço a ceia para mim mesmo. E aí a gente sai abandonando a igreja na qual Deus disse, junte-se em comunidade. Vamos para a parte 4, que eu, se deixar, irmãos, eu gosto de falar, eu vou até Deus, palavra, igreja. E agora vem um ponto, sua identidade. Quem você é pode lhe ajudar a entender quem você é. Agora eu cheguei. Entender quem você é pode lhe ajudar a combater as heresias dessa modernidade líquida. Ou seja, propósito e identidade faz a gente estar firme. Pode passar. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Por isso é que o próprio apóstolo Paulo disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quem eu sou? Eu sou de Cristo. Porque não é isso que diz cristão? Você já foi na etimologia da palavra cristão? A etimologia da palavra cristão diz pequeno Cristo, pequeno seguidor de Cristo, discípulo, cristão, discípulo, pequeno seguidor de Cristo. Quem eu sou? Eu sou José Roberto Rodrigues Coelho. Eu sei que o Rodrigues tem um significado, o Coelho tem um, e isso significa que eu sou da família Rodrigues por parte de mãe, Coelho por parte de pai, e que hoje não tem tanto significado assim, antigamente tinha mais. Mas além disso, além do nome, eu fui comprado por um alto preço. Em uma cultura que redefine identidade todos os dias, o cristão encontra segurança em quem é, ou melhor, em quem é em Cristo. O mundo diz, seja o que você quiser. Lembra da Barbie? Barbie, aquela bonequinha. A televisão, quando passa a propaganda da Barbie, no final, qual é a frase? Você pode ser tudo o que você quiser. Será? Será que eu posso ser tudo o que eu quiser? Ou eu sou aquilo que Deus diz que eu sou? Ou eu sou aquilo que eu sou em Cristo? Olha o que a Confissão de Fé de Westminster diz, ou melhor, antes disso, Cristo diz, seja o que eu fiz para ser. A Confissão, capítulo 13, falando sobre santificação, diz, eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para praticar toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos santos.
Somos santos. Quem nós somos? Não somos fluidos, nós somos santos. A identidade do cristão está firmada no fato de que Cristo é o seu maior tesouro. John Piper. Calvino diz: toda a felicidade humana consiste em ser unido em Deus. Em meio às identidades líquidas, o cristão é sólido, pois foi criado, amado e redimido por Cristo. Nossa estabilidade vem de sabermos de quem somos e para quem vivemos. Eu não sou muito dos filmes, eu gosto. Mas eu não sou aquilo que, como eu falei no início, o pessoal gosta muito de colocar nomes americanos, né? Eles chamam geek, que são essas pessoas apaixonadas por filmes, e eles amam, e eles vão ver relatos de filmes. Quando o filme sai, na estreia, na pré-estreia, ele fica numa fila de 300 quilômetros para poder assistir a pré-estreia. Não sei quem inventou isso. Estreia, então. Pré-estreia? Se está lá, estreou. Não é isso? Se está lá, estreou. Pronto, não tem pré. Não tem, mas o povo vai com essa... E eu assisti um filme, não é referência para a minha vida com Deus. Mas eu achei interessante porque fala exatamente de identidade. O filme é O Palhaço. É um filme nacional com Paulo José, que eu acho que já morreu, e Selton Mello. Fala do palhaço puro sangue e o palhaço pangaré. É um circo que vive pelo interior de Minas Gerais. E o palhaço puro sangue, que é o pai, o dono do circo, é o pai do palhaço pangaré, que é Selton Mello, que faz o papel. Selton Mello, na sua juventude, ali, olhando para tudo aquilo, ele olha e diz assim: será que é isso? Será que eu sou palhaço mesmo? Começou a ter uma crise existencial. Quem eu sou? É spoiler, tá, gente? Eu estou dando spoiler. Olha outro nome americano aí. Spoiler. Se você for assistir o filme, você vai ver isso. Eu estou dando spoiler, eu preciso dar. Até que depois dessa confusão toda, ele chega para o pai: eu não sei, pai, será que é isso mesmo? Será que a gente nasceu para ser palhaço? Aí o pai disse assim: meu filho, rato come queijo, gato bebe leite, e eu sou palhaço. Foi assim, Selton Mello olhou, pangaré, né, olhou e... Bom, não adiantou de nada. Saiu do circo, foi viver a vida dele, porque ele achava que ele não nasceu para ser palhaço. E aí, meu amigo, sabe a história do filho pródigo? Nada deu certo. Saiu do circo, nada. Até que ele chegou lá trabalhando numa repartição bem burocrática. Alguém soltou uma piada que não tinha graça nenhuma e todo mundo riu. Aí ele olhou e disse: meu Deus, eu faço piada melhor do que ele. E o pessoal está rindo disso. Aí veio na lembrança: rato come queijo, gato bebe leite, e eu sou palhaço. Aí ele disse: agora eu entendi o que o meu pai me disse. Eu sou palhaço. Voltou para o circo, voltou para o pai, voltou para ele ser o que na essência ele sempre foi. Guardadas as devidas proporções e fazendo uma aplicação à nossa vida, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Porque se rato come queijo e gato bebe leite, eu sou de Cristo. Não deixe ninguém mudar isso, a sua identidade. Não permita que ninguém diga quem você é, se não estiver conectado com Deus e com Cristo, a sua identidade. Você é de Cristo, você foi salvo por um alto preço. Não jogue fora o sangue vertido na cruz. Foi um alto preço. Quinto e último, para a gente encerrar, porque eu já falei demais e o povo já deve estar dizendo: imagina como vai ser de noite. Tem um irmão ali dizendo: vai, pastor, vai, pastor.
Parte 5. Se eu já vi que Deus me ajuda nesse mundo ou nessa modernidade líquida, se a palavra me ajuda, né? A igreja me ajuda, eu mesmo, a minha identidade, quando eu entendo que eu sou de Cristo, isso me ajuda. Quinto e último, solidez espiritual. Permaneça firme quando tudo muda. Olha o que Filipenses 4, 6 a 7 diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus que guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, a paz de Deus, faça isso em você. Pode passar. A estabilidade cristã não está na ausência de crises. Até o problema pode ser visto por você como algo pedagógico. Não olhe para o problema apenas como um mal que te alcança. Mas na presença de Cristo, nelas, ou nesses problemas, a gente vai ver essa estabilidade. A fé madura não evapora com o calor das provações. Ela se purifica. Olha o que diz a confissão de fé. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, em Cristo, não podem total e finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão nele até o fim. Ou seja, Deus, palavra, ou Deus, Cristo, palavra, igreja, sua identidade e a sua perseverança. Não abra mão, não troque, não desista. Eu sei que está pesado, eu sei que vai ser pior ainda. Porque a palavra de Deus já nos diz isso. Nos últimos dias virão o quê? Dias difíceis. Os homens serão isso, serão aquilo. Você vai ser perseguido. Não desista. A perseverança, diz Sproul, dos santos, não é uma obstinação humana, mas é o cuidado constante de Deus. Paul Tripp diz, Deus está mais comprometido com a sua santidade do que com o seu conforto. Sabe aqueles crentes que querem, não é? Nada contra, se você é rico, tem 10 carros na garagem, vai para a Disney todo ano, tem não sei quantas mil casas, a sua conta no banco é milionária, nada contra isso, eu não sou... não está aqui em mim nenhuma teologia de abrir mão e viver na pobreza. Mas isso não é a tua prioridade, porque o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Persevere, a perseverança é maior, a santidade é mais importante do que o seu conforto. Deixa eu contar uma última história e eu encerro com a conclusão, que fala sobre isso. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um grande homem, ganhador de todos os prêmios que você já pensou na vida, não é? E que se achava autossuficiente, e que achava que tudo era relacionado ao dinheiro, ao conhecimento e à sua vida confortável. Um dia ele foi desafiado a fazer uma pesquisa e descobrir uma solução para um problema. Só que para ir fazer essa pesquisa, ele tinha que ir para um lugar muito hostil, muito remoto. E para chegar nesse lugar, ele tinha que atravessar a margem de um grande lago que não tinha ponte, que não tinha nenhuma embarcação sólida, confiável, apenas uma pequena canoa, que o canoeiro levava as pessoas de um lado para o outro em troca de algumas moedas. Esse homem olhou e disse, olha, nada nessa vida me põe medo, eu já conquistei tudo, não vai ser essa canoa velha, nem esse lago aqui, que vai me impedir de chegar do outro lado. Começou então a viagem, ele olhava para aquele canoeiro já com aquele olhar de preconceito, aquele homem mal vestido, aquele homem provavelmente sem educação, e para confirmar isso, que ele achava um absurdo, uma pessoa não ter educação, não ter conhecimento, não ter fortuna, não ter dinheiro, não ter prosperidade, ele olhou para aquele homem e disse assim, por favor, o senhor sabe alguma coisa de geografia?
não é para me explicar que lugar é esse, aonde nós estamos. Aí aquele canoeiro olhou e disse: Senhor, eu não sei nada, eu não estudei. A única coisa que eu sei é guiar essa canoa. Que absurdo! O senhor acaba de perder 1/4 da sua vida. 25% da sua vida o senhor perdeu porque não sabe nada de geografia. E aquela conversa continuou. E aquele homem perguntou: o senhor sabe pelo menos alguma coisa de história? Aí aquele canoeiro olhou e disse mais uma vez: eu não sei nada de história, eu não fui ao colégio, eu não sei. Que absurdo, o senhor acaba de perder 50%. 25, mais 25, 50% que não sabe nada de história, não sabe nada de geografia. É um absurdo, isso é um absurdo, por isso que esse país não vai para frente. A viagem continuou e aquele homem perguntou pela terceira vez: o senhor sabe pelo menos alguma coisa de matemática? Aquele canoeiro, muito constrangido, disse: olha, a única coisa que eu sei é quando alguém me dá uma moeda e um dinheiro maior, eu sei dar um troco aqui, mas eu não sei nada de matemática. Que absurdo, você perdeu mais 25% da sua vida. 75% da sua vida o senhor perdeu porque não sabe nada de matemática, não sabe nada de história, não sabe nada de geografia. Isso é um absurdo. Aquela conversa atrapalhou o canoeiro experiente pegou um caminho que não tinha que ter pego, e aí acabou batendo a canoa numa pedra, e essa canoa furou, e a água começou a entrar naquela canoa. Aí foi a hora do canoeiro perguntar àquele doutor, honoris causas: doutor, o senhor sabe nadar? Aí o doutor olhou e disse: não sei. Pois é, doutor, o senhor acaba de perder a sua vida toda, porque essa canoa vai afundar. Guardadas as devidas proporções de uma história um tanto quanto hilária, né? É assim. É exatamente isso. O que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Persevere. Não abra mão. Não abra mão das suas convicções por um conforto que o mundo vai te oferecer. Não abra mão das suas convicções por causa de um like que você precisa ter na sua rede social, de uma curtida, porque você precisa de curtida, você precisa de seguidores. Não abra a mão da sua fé, persevere. A perseverança é um dos antídotos para esse mundo moderno líquido, que nos ensina que você pode mudar a qualquer momento e não existe verdade absoluta. Finalmente, para concluir, porque eu já abusei do tempo demais de vocês, vem a conclusão aí na tela para vocês. Por favor, meus amigos, para assuntos midiáticos. Vivemos em tempos líquidos, mas servimos a um Deus sólido. Amém. Enquanto o mundo se dilui em relativismo e medo, somos chamados a viver como? Pela fé, com raízes profundas nas verdades ou na verdade eterna. Por isso é que 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz o seguinte: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Em um mundo sem chão, nossa firmeza é Cristo. Ele é a rocha que não se move, a âncora que não se rompe, a verdade que não muda. 2 perguntas para a gente encerrar. Como está a sua vida diante dessa liquidez do mundo? É retórica, tá? Você não precisa me responder, é para você mesmo. Como está a sua vida nesse mundo chamado mundo líquido ou modernidade líquida? Você está abrindo mão? Você está, como diz, e a coitada da Maria, não sei porquê, né? Você está indo como a Maria vai com as outras? Só porque todo mundo está fazendo, você vai fazer também? Segundo, você é moldado pelas ondas da cultura ou sustentado pela rocha da fé? Quem manda em você é a agenda cultural, ideológica, ou é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática? Por isso é que eu repito,
Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeito. Está faltando 2 palavras aí, esqueci. Mas para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. John Stott diz o seguinte, no seu livro Discípulo Radical. Em um mundo que muda, o cristão permanece não porque é forte, mas porque está firmado em um Deus que não... Vou repetir. Poderia ser bíblico, mas não é. Em um mundo que muda, o cristão permanece, não porque ele é forte, mas porque está firmado em um Deus que é ou que não muda. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa. É claro que eu não me aprofundei muito em todos os aspectos dessa modernidade líquida, mas a principal é que não existe verdade absoluta. Só que a gente discorda disso. Nós temos uma verdade absoluta. Ela é Deus, ela é Cristo, ela é a sua palavra, elas são os meios de graça que Deus nos deixa. Que o Senhor nos abençoe. Alguma dúvida? Se não, muito obrigado. Peço desculpa, 11 horas, nunca falei tanto, mas espero que tenha sido bom. A palavra, eu volto para o reverendo Otoniel e assim ele... sim, assim, Otoniel, por favor, aqui. Por favor. Assim. Eu leio muito os sermões de John Wesley. Eu lhe faria Por favor. os sermões de John Wesley. Tá bom, eu faço. Faço sim, faço. Eu já pensei em escrever. Recentemente eu terminei meu mestrado no Mackenzie, no Andrew Jump, e falei sobre o aconselhamento bíblico e a nomofobia e o tecnoestresse. Pastor, que 2 palavrões são esses? O que é nomofobia e o que é tecnoestresse? Nomofobia é o medo exagerado de ficar sem a tela, sem o celular. Chama-se nomofobia. Eu tenho medo de passar 1 hora, 1 minuto, meia hora sem o meu celular. Eu tenho medo, nomofobia. E tecnoestresse é o estresse causado pelo uso excessivo da tela. O medo de ficar sem e o estresse excessivo pelo uso da tela. Eu estudei essas 2 temáticas e disse que jovens, adolescentes, adultos, crianças podem ter uma resposta positiva à nomofobia e ao tecnoestresse no aconselhamento bíblico pautado na suficiência das Escrituras e na centralidade de Cristo. Eu estou pensando, meu irmão, em tentar continuar escrevendo e desse tema sair um livro ou alguma coisa que eu possa ajudar os pais na educação dos filhos, porque eles são, hoje, o alvo principal da indústria tecnológica, da tela, porque hoje nossos filhos, nossas crianças estão vidradas nisso. É incrível. Está aquela bagunça, aquele barulho, aquela confusão, e você não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo pensar, aí você dá ao seu menino o cala-boca menino. Sabe o que é o cala-boca menino? É o celular. Toma aqui, menino. Na minha época, de Pedro, que hoje vai fazer 19, era galinha pitadinha. Eu botava Pedro para assistir galinha pitadinha e ele. Hoje é o celular. Mas vamos lá, irmão, vamos ver, que Deus me dê graça